Eu gostava de falar acerca de um tema. Eu sei que sou conhecida por vos bater. Eu ontem prometi a alguém que ia bater devagarinho. Eu espero que consiga bater devagarinho. Não. Eu gosto de falar de coisas que mexem comigo e às vezes as coisas que mexem comigo podem não ser necessariamente aquelas que mexem com vocês, mas mais cedo ou mais tarde vocês vão lá parar. Isso podem ter a certeza, porque são situações que sempre ocorrem na nossa vida. Eu continuo a crer que Deus, quando nós oramos, que Deus responde às orações. E Deus não responde só às orações de coisas que são necessárias. Deus às vezes dá-nos também aqueles miminhos que nós às vezes gostamos também de dar aos nossos filhos. Nós não damos aos filhos só o comer que eles necessitam e só uma mantinha para se cobrirem à noite. Nós gostamos de os encher de mimos. Nós gostamos de lhe dar coisas só porque sim, só porque eles gostam. Eu pelo menos gosto de fazer isso com os meus filhos quando tenho a oportunidade. Eu estou a dizer isso porque hoje já faltam aqui alguns irmãos, eu sei que alguns foram de férias, outros aproveitaram o fim de semana prolongado, e nós também devemos alegrar-nos com isso, sabe? Porque é sinal que eles tiveram a oportunidade para ir, é sinal que eles puderam tirar uns dias para descansar, é sinal que eles tiveram uma porta aberta, que tiveram um sítio para onde ir e para mudar de ares, e eu acho que isso é um sinal de que nós também sabemos rir com aqueles que estão alegres e chorar com os que choram. Chorar com os que choram é fácil, mas sabe que alegrar-nos com os que se alegram é um bocadinho mais difícil. Eu já contei aqui, vou contar para quem ainda não ouviu. Há uns anos atrás, já há alguns anos, uns anos valentes, o Luís e a Catarina eram ainda miúdos. E nós gostávamos de ir de férias, mas não tínhamos hipótese de ir de férias. Tínhamos uma agenda muito preenchida. E então não tínhamos hipótese de ir de férias. E nós estávamos a orar a Deus. Eu gostava tanto. Eu não estava a orar, eu não estava a pedir nada a Deus. Eu só estava a fazer aquele desabafo. Nós às vezes não temos coragem de pedir essas coisas a Deus. Eu estava a dizer a Deus, Deus, eu gostava tanto de ir de férias, mas a gente não tem hipótese de ir este ano. E como é que nós vamos fazer? E pronto, eu andava por ali e via os dias a passar. Assim, não vamos de férias com os miúdos. E os miúdos perguntavam quando é que vamos à praia, quando é que vamos à praia. Um dia destes a gente vai. E era sempre um dia destes. Até que um amigo nosso liga para nós assim do nada e pergunta, olha, vocês querem ir para a minha casa durante 15 dias ou durante uma semana, já nem me lembro. Esse nosso amigo, já é nosso amigo há uns 30 anos. Estamos a falar para aí de há 10 atrás. Ele nunca nos tinha oferecido a casa. Poderia tê-lo feito. Nunca o fez. Naquela altura, quando eu estava nesta coisa, oh Deus, como é que eu posso ir com os meus filhos para férias? Como? Ele ligou e perguntou se nós queríamos e nós dissemos, claro. E nós nem conhecíamos a casa e depois viemos a saber que era num condomínio fechado, com piscina, com praia à porta. E nós ficámos tão contentes, mas tão contentes. E nós fomos todos contentes passar férias no Algarve, o nosso primeiro ano, férias assim, numa casa. Já tínhamos passado férias no Algarve, mas em casa de outras pessoas. Mas nós não queríamos estar a ir para a casa de outras pessoas. Nós somos 4 pessoas grandes. E por muito boa vontade que as pessoas tenham de nos ceder um quarto ou uma casa, nós sabemos que incomodamos. Não é? Porque somos grandes. Pronto, a gente vai no corredor, se passamos os 4 ao mesmo tempo, não passa lá mais ninguém. Pronto, a gente já sabe que é assim, é complicado. E eu queria mesmo ter um sítio só para nós. E Deus concedeu-nos isso e nós lá fomos todos contentes. E aquilo foi uma festa, nós sentíamos uns reis ali dentro. Que maravilha, que maravilha. Mas Deus ainda foi mais longe que isso. Deus ainda nos deu uns troquinhos extras para nós gastarmos em parvoices. Sabe, aquele dinheirito que a gente não põe de parte para pagar uma conta ou para comprar a comida que é necessária no dia-a-dia. Não, aquilo era dinheiro para parvoices. Pronto. Dinheiro para férias. Disseram, isto é para vocês usarem para férias. Para coisas que vocês gostam. E sabe, nós estávamos no Algarve e nós queríamos muito levar os nossos filhos ao Azul Marina. Para quem não conhece, é um parque aquático, tem muitos divertimentos, tem lá bichinhos aquáticos por todo lado, golfinhos e leões marinhos e aves raras, assim como eu. Tem lá aves raras e não sei o quê. E eu queria muito levar lá os meus filhos, mas os bilhetes eram caros. E eu então, quando veio aquele dinheirito, eu pensei logo, Azul Marina, vamos ao Azul Marina. E então nós fomos ao Azul Marino e sabe uma coisa, eu nunca mais me esqueço, e na semana passada eu estava a falar disso com o Luís. Eu fiquei tão contente de Deus me ter feito aquele mimo, que eu quando estava lá a ver os golfinhos e não sei o que, os meus filhos todos contentes a ver, as lágrimas caíam-me pela cara abaixo. Eu chorava, era do sol, eu chorava, porque eu estava tão contente, porque consegui levar os meus filhos àquilo que eu sempre desejei que eles fossem ver, porque eu sabia que como crianças eles gostavam de ver, eles queriam ver. E Deus concedeu-me esse miminho e eu fiquei tão feliz por isso. E os irmãos dizem, que dinheiro tão mal gasto. Para vocês pode ser, para mim foi importante levar os miúdos lá.
E os miúdos gostaram imenso. E sabe, Deus não nos dá só o pão de cada dia. Deus dá-nos a semente para nós semearmos. Dá-nos o pão para nós nos alimentarmos. Mas também nos dá aqueles extras e aqueles mimos que nós, como filhos, gostamos de receber. Quem é que não gosta de pegar num filho e levá-lo a ver um jogo de futebol? Ai, que dinheiro tão mal gasto. Mas gosta ou não gosta? O filho fica todo feliz e você não fica. E quem é que de você não gosta de comprar aquela camisola que o filho viu ali na montra e que às vezes nós andamos a juntar as moedinhas e deixamos de comprar coisas para nós para comprar aquela camisola ou aquela coisa que o filho viu e gostou tanto? Quantos de nós não fazemos isto? E nós somos pais e somos humanos e falhamos e erramos e isso tudo. E Deus, que é Pai, também nos vê assim e também nos faz estas coisas assim. E isso é tão bom. E isso faz-me querer tanto nele. Percebe? E vocês dizem, então, mas nós não estamos aqui para falar de coisas espirituais. Olha, espirituais somos nós todos. Porque nós somos um corpo no qual habita um espírito. E então tudo aquilo que nós fazemos, e se fazemos de acordo com aquilo que Deus tem posto no nosso coração, tudo isso é espírito. Tudo isso é espiritual. Nós podemos estar num grupo de amigos e estar a ter uma conversa maluca e estar a cantar umas canções meias doidas e isso tudo é espiritual. Percebe? Porque nós estamos em comunhão uns com os outros e estamos a conhecer-nos e estamos a ver o outro lado diferente daquele que vemos na igreja. Porque nós aqui só vemos as nucas dos irmãos. É verdade ou não? Vocês, só a mim é que me vem de frente. Aqui vocês conhecem-se pouco, mas quando estamos no ambiente informal e nós vemos a maneira de agir em relação a outras situações, é muito diferente. Isto foi só uma parte, eu não vou falar acerca disto. Oh, que pena. Mas não vou. Mas é só para vocês terem atenção. Agora começa esta altura de férias e os irmãos que não forem, pensem nisto. Deus consegue nos dar sempre muito mais do que aquilo que nós pedimos ou pensamos. Durante anos e anos nós nunca fomos de férias. Nós também morávamos em Setúbal, que era a zona de férias, não é? Então os outros iam para Setúbal e nós lá estávamos, portanto. Quando estávamos de férias, tínhamos praia à porta, tínhamos sempre férias, não é? Mas depois, quando viemos para aqui, foi um bocado mais complicado. E Deus mesmo assim concedeu essa prenda, deu-nos essa prenda. E nós ficámos tão contentes por isso. Deus faz isso, sabe? Deus faz isso. E quando nós conhecemos Deus, nós ficamos a saber que Deus faz isso. E então, alegrem-se quando não virem aqui os irmãos por terem ido de férias, não fiquem invejosos, não fiquem a pensar, foram gastar dinheiro que não têm, isso não é da vossa conta, vocês não sabem como é que as pessoas foram, vocês não sabem, pode ter sido como nós, Deus colocar na nossa mão essa prenda e nós simplesmente aproveitarmos. Portanto, é bom que nós nos possamos alegrar com aqueles que se alegram, assim como facilmente choramos com os que choram. Mas eu hoje vou falar acerca de medo. Ai, que medo. Vou falar acerca de medo. Você sabe porquê? Porque medo é alguma coisa que não vem de Deus e que nos rouba a bênção que Deus nos quer dar. Deus dá-nos coisas, mas sabe que o diabo também dá. Ou pelo menos quer dar. E quando nós temos medo, nós impedimos muitas vezes que as coisas boas cheguem até nós. Porque assim como nós recebemos de Deus através da fé, nós recebemos do diabo através do medo. Eu não sei se vocês se lembram daquela história de Jó, que nós não sabemos se é uma história, se é uma parábola, se foi realidade, ainda ninguém chegou a conclusões, mas Jó, dizia ele, era um homem rico, tinha filhos, tinha animais, tinha tudo e mais alguma coisa, e num dia, um dia mesmo muito mau, vieram mensageiros atrás de mensageiros, veio um disse-lhe, olha, ficaste sem colheitas, ficaste sem animais, até que veio um por fim que disse, ficaste sem os teus filhos. Eram 10 filhos. Estavam todos, eles juntavam-se de vez em quando, era bom, tinham uma família boa, uma família unida, e juntaram-se todos num só sítio e de repente veio um vento muito grande e a casa desabou e como eles estavam todos juntos, assim ficaram. Morreram todos. E vieram dizer a Jó. E Jó, que era até uma pessoa que ouvia Deus e que era uma pessoa justa e que era uma pessoa reta e que diz que todos os dias ele orava pelos seus filhos e oferecia sacrifícios pelos seus filhos, ele recebeu aquela notícia e aquilo que ele disse foi: aquilo que eu temia me aconteceu. O medo que Jó tinha que lhe acontecesse alguma coisa com os filhos veio a concretizar-se. O que é que está a dizer? Que se eu tiver medo de alguma coisa que me vai acontecer? Não é nada disso que eu estou a dizer. Ponho a coisa no contexto certo. Mas se eu tiver medo de alguma coisa, eu estou a abrir a porta para que o diabo facilmente ponha a sua pata e possa fazer alguma coisa de menos bom acontecer na minha vida. Nós temos a proteção de Deus, temos a proteção de Deus, mas Deus também nos diz, se nós andarmos no vale da sombra e da morte,
Ele estará connosco, portanto, nós vamos andar no vale da sombra e da morte, quer você queira, quer não queira. Então, nós vamos passar por momentos difíceis, mas ainda assim, nós não devemos ter medo, porque o amor lança fora o medo. Vamos ler em 1 de João, no capítulo 4 e no versículo 18. 1 de João 4, 18. Diz assim: na caridade não há temor, ou no amor não há temor. Antes a perfeita caridade lança fora o temor, porque o temor tem consigo a pena, e o que teme não é perfeito em caridade. O que é que isto quer dizer? Quando nós amamos, nós não temos medo, porque o medo traz consigo a pena. O que é que isto significa? Significa que se nós temos medo, se nós abrirmos a porta ao medo, nós também abrimos a porta à ideia que vai haver uma pena, vai haver um castigo. E então isto tudo baseia-se naquilo que o pastor tem andado a falar acerca do nosso relacionamento com Deus. A vida cristã é mais do que vir à igreja. A vida cristã é muito mais do que nós lermos a Bíblia. É saber que nós temos um relacionamento com Deus. Porque se eu tiver um relacionamento bom com alguém e eu confio naquela pessoa, eu sei que aquela pessoa me traz segurança. É uma coisa que eu e o Luís fazemos muitas vezes. Às vezes perguntamos assim um ao outro: queres casar comigo? E claro que nós respondemos sempre: claro, sempre. E depois eu digo-lhe a ele: olha, eu amo-te muito. E ele faz-me sempre a mesma pergunta: porquê? E às vezes sou eu que lhe faço a pergunta a ele. E uma das coisas que eu quase sempre lhe digo é assim: é que tu trazes-me segurança. Tu trazes-me segurança. E eu digo isto ao Luís, que é um ser humano, não tem asas. Não acreditem, eu durmo com ele, nunca vi asas. Portanto, ele não tem asas. É um ser humano como qualquer outro. E eu digo-lhe a ele: tu trazes-me segurança. E segurança em quê? Eu lembro-me daquela história que a Marta contou aqui quando ela falou da oferta, que às vezes ela não quer estar com medo de dar uma oferta ou um dízimo, com medo de lhe fazer falta durante o mês, e que o João diz: não, nós mesmo assim vamos dar. É a segurança, é o equilíbrio que traz à casa. Sempre foi assim. Há muitos anos, quando nós passámos uma fase mesmo muito má da nossa vida, e mesmo muito má na nossa vida, eu já vos contei aqui, era do género, nós tínhamos que descobrir o que é que nós fazíamos com meia dúzia de tostões que tínhamos, comprávamos 1 litro de leite ou um rolo de papel higiênico. Portanto, vocês estão a ver o quão mau era. Era mesmo assim. E nessa altura, eu lembro-me que muitas vezes eu desesperava e dizia: eu não tenho dinheiro para isto, não tenho dinheiro, como é que eu vou fazer? Eu estava grávida de Luís, eu não tinha nada para o enxoval dele. Sabe o que é nada para o enxoval dele? Era exatamente isso. Eu não tinha nada para o enxoval dele. E eu desesperava, eu chorava, eu dizia: agora como é que eu vou fazer? Vem um menino, não tenho nada para ele, não tenho nada para ele. E Luís dizia: tem calma, Deus vai responder. Deus vai fazer. Deus vai não sei o quê. E Deus sempre respondia. E Deus sempre fazia. Não porque eu andava a chorar babirranho, mas por causa da segurança que o Luís tinha. Porque o Luís tinha um melhor relacionamento com Deus do que aquele que eu na altura tinha com ele. Porque Deus era amigo do Luís. E ele era meu amigo também, mas eram amigos no sentido que o Luís sabia quem era Deus e Deus sabia quem era o Luís. E eles tinham um bom relacionamento e sabia com o que é que podia contar. E em fase alguma Deus nos iria falhar. Agora, eu tinha mais medo. Sabe porquê? Na altura eu não o conhecia bem. Foi preciso passar por esse processo todo. Então, mas não tinha feito o instituto? Tinha. E tinha começado a ir à igreja, sei lá, tinha para aí 6 anos ou qualquer coisa. Então, se eu conhecia Deus, conhecia, ouvi falar. Há muitos de vocês aqui que eu vos conheço há muitos anos, mas eu não vos conheço. E há muitos de vocês aqui que me conhecem a mim há muitos anos, mas vocês não me conhecem. E quando nós temos um relacionamento íntimo e conhecemos as pessoas tal como elas são, nós não temos razão nenhuma para ter medo, para duvidar, para questionar o que é que vai ser, o que é que vai ser, o que é que eu vou fazer, como é que eu vou fazer, porque Deus sempre responde. Nós temos um relacionamento íntimo com Ele. Então, o Luís traz-me segurança. Porquê? Porque nos momentos em que eu vacilo, ele segura-me. E agora, nesta altura, também, nos momentos em que ele vacila, eu também o seguro. E é para isto, é assim que funciona, quando somos dois. Quando não somos dois, somos nós e Deus, então funciona da mesma maneira. Deus, como é que eu vou fazer? A Bíblia diz: quem tiver falta de sabedoria, peça ao pastor. Que o pastor vai fazer umas orações e depois traz-lhe a resposta, é isso? Pois não. Quem tiver falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá abundantemente, e diz que não deita nada em cara.
Sabe, lá está outra vez o relacionamento. Lá está outra vez o medo que às vezes nos enche de pedirmos algum conselho a Deus ou de pedirmos ajuda a Deus. Deus, eu vou-te pedir isto e depois tu não me vais lançar isso em cara. Às vezes como aqueles amigos da onça que nós temos, que nos ajudam muito, mas depois à primeira estão sempre à espera de nós numa curva para nos atirar em cara aquilo que fizeram por nós. Epá, não quero. Então eu prefiro, pronto, deste-me 50 euros, tudo bem, deste na próxima tu estás-me a dizer, mas eu dei-te 50 euros, epá, toma. Dívida saldada, porque nós não queremos que nos atirem nada em cara. E Deus diz que dá sabedoria a todos nós e não nos atira em cara. E Deus faz isso connosco. Muitas pessoas vivem com remorsos pelo passado e vivem com medo do futuro. E viver assim é um inferno. Sabe? Porque o medo os aprisionou nisto. Têm remorsos daquilo que não fizeram. Arrependem-se de tudo aquilo que fizeram. Se eu tivesse feito desta maneira. Se eu tivesse feito da outra. Mas não fizeste. Então o que é que tu tens que fazer a partir daí? A partir daí tens que confiar que Deus é poderoso para dar a volta à tua situação, para tornar uma situação má uma situação boa, ou uma situação proveitosa, ou uma situação de ensino, porque muitas vezes as coisas más, nós fazemos coisas más, sofremos as consequências delas. Logicamente, eu posso roubar um banco e depois venho para casa, estou muito arrependido de ter roubado o banco. Está bem, mas vais preso. Roubaste um banco. Vais sofrer a consequência. Podes-te arrepender. E nós muitas vezes vivemos com remorsos. Eu falei isto assim para aquela pessoa e agora estou cheia de remorsos. E então se as pessoas partem, pior ainda. Eu devia ter dito isto àquela pessoa e não disse. Sabe, ficam sempre coisas por falar. Lamento informar-vos, mas ficam. Quando os meus pais faleceram, eu pensei em 500 mil coisas que eu lhes podia ter dito e não disse. Nada a fazer. Já partiram, eu não posso fazer nada. Agora, o que é que eu posso fazer? É uma situação de ensino. Eu posso fazer por aqueles que estão vivos. Então já não me vai falhar nada dizer àqueles que estão vivos aquilo que eu sinto acerca deles. Aquilo que eu penso acerca deles. Aquilo que eles poderiam ter feito melhor e não fizeram, ou que eu poderia ter feito melhor e não fizeram. Sabe uma coisa? Outra das coisas que o diabo utiliza para nos deitar abaixo e para nos encher de medo é sussurrar-nos ideias menos próprias, menos boas. Aquela pessoa não falou bem contigo, o que é que tu lhe fizeste? Se calhar fizeste, se calhar falaste, se calhar a pessoa está a pensar isto de ti, se calhar a pessoa está a pensar aquilo outro, e começa a haver entre nós e essa pessoa uma cortina que ninguém lá pôs, fomos nós. E nós começamos a agir com essa pessoa de maneira tão errada, simplesmente porque pensamos que a pessoa pensa, que pensou e que tal, e não é assim que funciona. Entre nós e Deus é a mesma coisa. Deus se calhar pensa que eu sou um péssimo crente. Deus pensa que eu sou um péssimo crente, portanto não vale a pena vir à igreja, ou se eu venho à igreja, eu mantenho lá no cantinho, porque eu sou um péssimo crente. Que há dias houve um jovem que me disse a mim, eu disse, olha, tu és um anjo. E ele disse, está-me a dizer isso a mim, eu que sou um dos piores crentes da igreja. E eu disse, tu não és um dos piores crentes da igreja. Porque aquilo que mostra muitas vezes cá fora não é aquilo que vai cá dentro. E quando nós conhecemos o que vai lá dentro, não há piores crentes na igreja. E o diabo sussurra coisas aos nossos ouvidos e nós começamos a sentir qualquer coisa lá dentro que nos impede de vivermos a vida que Deus tem para nós. Mas sabe, um dos segredos que nós podemos fazer é tudo aquilo que te está a preocupar, põe cá para fora. Porque se tu puseres cá para fora, o diabo não vai poder mais pegar nessas coisas. Se pensas que alguém, por exemplo, está a pensar errado acerca de ti, pergunta a essa pessoa, olha, nós estamos bem. Está tudo bem connosco. Eu fiz alguma coisa menos própria. Ou disse alguma coisa que não devia. Olha, diz, porque acho que sinto assim uma tensãozinha. E a pessoa diz, por acaso, chateaste-me, pronto. Disseste uma coisa que não devias ter dito. Ou fizeste uma coisa que não devias ter dito. Mas pronto, está tudo bem. Pronto, ok. Já desocupei a mente dessas coisas. Eu já não tenho que ter problemas. Já nem tenho que estar a dar ouvidos ao diabo. A dizer que eu fiz e que eu aconteci. Que sou menos bom, sou menos próprio porque eu fiz determinadas coisas. O diabo nós não gostamos de falar nele na igreja e ele não precisa de publicidade, é verdade. Mas sabe que ele é tramado e ele existe. E usa-se muito aqui desta parte de cima do nosso corpo, porque todas as batalhas é aqui que se travam. Sabe que é muito mais fácil para uma pessoa que tem uma mente mais aberta e uma mente mais aliviada, ver-se até livre de uma doença do que aquelas pessoas que têm uma mente muito ocupada e muito preocupada e muito preocupada. As mentes que estão fechadas e tudo aquilo anda lá a fazer ruminho. E como a pessoa não verbaliza nada, o diabo faz o que quer dela. E a pessoa é aprisionada sempre. Eu não queria ser uma pessoa aprisionada pelo medo. E olho que até às vezes tenho razões para o ter. Porque quem como eu, e a Liadina, entende o que eu estou a dizer,
tem filhos especiais, nós temos medo do futuro. Nós pensamos, como é que vai ser no futuro? Quem é que vai cuidar deles? Quem é que vai estar com eles? E ficamos com medo. E é um medo que nos aterroriza. E sabe, às vezes eu acordo de noite ou acordo de madrugada e tem lá aqueles momentos em que estou cá e não estou cá, estou assim estou no limbo. E a minha cabeça gira por tudo o que é lado. Gira por tudo o que é lado e eu fico a pensar, como é que vai ser? Como é que vai ser com a Catarina quando eu não estiver cá? E começa o diabo logo aqui a fazer, vai ser uma desgraça, vai ser isto, vai ser aquilo, ela vai ter que ir para ali, ter que ir para lá e não sei o quê, e ela vai sofrer. Eu, está calado. A primeira coisa que eu faço, ou ponho uma cassete com a palavra de Deus, eu ainda uso cassetes, com a palavra de Deus ali a zunir-me aos meus ouvidos e a dizer-me coisas positivas, ou então eu começo a orar e a dizer, eu confio em ti, Deus, e aquilo que tu vais fazer com a minha menina, tu é que sabes, e tu cuidarás dela como tens cuidado até aqui. Sabe, porque é muito mau viver com medo. Muito mau viver com medo. Nós vivemos com medo de tudo. Há várias fobias. Sabe que há pessoas que são muito infelizes por causa das várias fobias que têm. Uma fobia é um medo. Eu vi uma vez num programa e achei aquilo tão horroroso. Uma senhora que tinha tanto medo dos germes, micróbios, não era capaz de dar um abraço aos filhos. É verdade. E os filhos, depois entrevistaram os filhos e tudo. Como é que vocês vivem com isto? Eles disseram muito mal. É muito mau a gente chegar a casa e além de nos desinfetarmos todos, porque havia por toda a casa daquela sabão quando houve para aí a peste qualquer, que a gente tinha que andar para aí todos cheios de lexívia e geles e não sei o que para lavar as mãos, e a casa dela era assim, a casa era imaculada. Eu gostava de ter uma casa assim, mas não gostava de ter aquela fobia. Mas a casa dela era imaculada e os filhos vinham para lhe dar um beijinho e ela dizia, não, vocês estão transpirados. E não dava beijinhos aos filhos e não dava abraços aos filhos e o marido estava assim a metros, porque ela não podia. Os germes, aquilo era uma fobia. A senhora, logicamente, teve que receber tratamento com psicólogos e foi um tratamento longo, mas finalmente, passado alguns anos, fizeram-lhe uma nova entrevista e ela disse que já não sabia o que era viver e que estava tão feliz porque podia abraçar os filhos. Sabe, porque essas coisas instalam-se na nossa mente. Eu tenho medo. Eu tenho medo de cães. E às vezes, agora já não, eu estou-me a disciplinar. Mas é um bocado triste a gente andar a passear e ver um cão e saltar para o colo do marido. É triste. E o Luís dizia, está quieto, Elisa, o cão tem medo de ti. E eu ficava com muita vergonha, mas isso acontecia muito. É claro que isso aconteceu mais durante os meses de namoro, depois o Luís disciplinou-me. O Luís dizia, tu não vais para o meu colo. Eu disse, pronto, está bem. Porque eu via um cão na rua, ainda o cão ia lá a 500 metros, eu já estava todo encolhido ao colo dele. E o cão. Pronto, agora eu já me porto melhor. Já consigo dar festinhas à Sam, por exemplo. E ao Fênix. Pronto, já não tenho tanto medo. Mas isto são medozinhos assim de nada. Agora há medos que aprisionam mesmo as pessoas. Há pessoas que têm medo de sair de casa. Não sabem o que é viver. Estão dentro de casa e chegam à porta da rua e têm que voltar para trás porque não conseguem ir para a rua e encarar as pessoas. Você sabe que há fobias de todas as maneiras e feitios. Há pessoas que têm um medo incrível da água. E desenvolvem-se fobias nisto. Quando aconteceu esta história com a Catarina, das convulsões e disso tudo, o primeiro ameaço de convulsão que a Catarina teve foi numa piscina. E ela, como nunca tinha tido convulsões, nós não valorizámos quando ela nos disse que estava a mergulhar e não conseguia sair cá para fora. Nós dissemos, Catarina, isso é para isso, o teu irmão estava lá, o teu primo, eles iam-te agarrar se tu não conseguisses. Mas ela ficou muito assustada, até que ela teve a tal famosa convulsão. E a partir daí a Catarina nunca mais quis chegar à água. Não para se lavar, logicamente que ela se lavava, mas ela tomava banho e eu tinha que arranjar maneira de lhe dar banho e lavar a cabeça sem lhe molhar os olhos. Estamos a falar de uma menina mais alta que eu. Era complicado. E nós íamos, se queríamos ir à praia, a Catarina não queria ir à praia, porque ir à água, ela não queria ir à água, não queria ir a uma piscina, não queria nada a ver com água, nada, esquece, eu não quero nada com água. E sabe, o que nos fazia sofrer mais era saber que ela gostava tanto. E ela não conseguia. Ouça, não é uma questão de, isto é uma parvoíce minha, eu não vou porque não quero, pronto, não me apetece. Não, ela gostava tanto, e quem a conhece sabe que ela era um peixe dentro da água. E ela não conseguia ir ao pé da água. O medo aprisionou-a de tal maneira que aquilo tornou-se uma fobia tão grande. E nós sofríamos por a ver sofrer, porque sabíamos que ela gostava, mas não conseguia. E sabe, é este tipo de medo que eu quero que vocês se vejam livres. É o medo de tomar decisões. Eu tenho tanto medo de tomar decisões. Todas aquelas decisões que eu tomo, todas elas vão por água abaixo.
Eu tomo sempre mais decisões. Eu conheço uma pessoa que é extremamente insegura. E a insegurança, sabe, não vem de Deus. Diz que Deus nos deu um espírito de sabedoria. Deu-nos um espírito de uma mente sã. Não nos deu um espírito de medo, é o que diz a Bíblia, mas as pessoas às vezes querem tomar decisões e não conseguem. Então eu tenho uma pessoa amiga que quando quer tomar uma decisão, por ínfima que seja, ela telefona-me. Ouça, estamos a falar de uma pessoa acima dos 40. E ela telefona-me assim, do tipo, eu estou em frente a uma carteira verde e uma carteira azul, qual é que eu hei de comprar? Eu sei lá, tu é que sabes o que é que gostas? Não sou eu que vou dizer, sei lá se queres comprar verde ou azul. Olha, vê lá, tens mais roupa azul, tens mais roupa verde, o que é que... Olha, eu estou aqui, tenho uma unha encravada e não sei se é de ir para baixo ou sei de tirar férias. Oh, por amor de Deus, então, mas tu estás assim tão mal? Então, não, o chefe até disse que eu posso tirar dias de férias. Tu tira dias de férias porque assim não perdes o dinheiro do salário. Ouça, não consegue tomar uma decisão sozinha. Às vezes telefona-me assim a meio de horas de coisa nenhuma. Olha, eu estou aqui e quero comprar uns óculos. Achas que eu devo comprar assim ou assado? Ouça, são coisas tão pessoais e vem-me pedir opinião a mim, mas eu a que sei. Mas não consegue tomar uma decisão. Porquê? Porque já tomou tantas decisões erradas que aquela mente está feita num nó. E então todas as decisões que ela toma, ela pensa que vão ser decisões erradas. E o que é que nós temos que acreditar? Nós temos que acreditar, quando nós vimos à igreja, e se nós estamos aqui, se somos todos crentes, Somos? Não é amém? Somos ou não somos? Ah, ok. Então, nós somos todos crentes, certo? E se somos crentes, acreditamos num Deus. E se somos crentes, acreditamos num Deus que enviou o seu Espírito para habitar em nós, certo? Então, quando nós pensamos com a nossa cabeça ou com o Espírito de Deus? Deveria ser. Então, quando nós tomamos uma decisão, não temos que estar tão medrosos, tão cheios de medo, que a decisão que a gente vai tomar é correta. Em princípio, a decisão será correta, porque nós estamos a pensar de acordo com o Espírito que habita em nós. À medida que o vamos conhecendo melhor e estudamos a sua palavra, porque também ninguém pode saber o que Deus pensa se não ler aquilo que Ele escreveu. É aquilo que eu costumo dizer, nós não podemos levantar dinheiro no banco se não o tivermos lá posto. Isso era como os miúdos diziam de antes. Oh mãe, não tens dinheiro? Vai ao multibanco. Pois é, o multibanco está cheio de dinheiro, não deve ser meu. Mas pronto, os miúdos diziam, vai ao multibanco. E nós dizemos, olha, mas se tu estás doente, se tu tens medo, se tu estás indeciso, vê o que é que Deus pensa acerca de ti, o que Deus pensa acerca de mim. Pois, não lemos a Bíblia, não sabemos o que é que Deus pensa acerca de nós. Mas a partir do momento em que o Espírito de Deus habita dentro de nós deveríamos pensar de acordo com a mente de Cristo. Então as nossas decisões, se não todas, mas pelo menos grande parte, deveriam ser decisões tomadas à luz da Bíblia e conforme aquilo que Deus nos diz para nós decidirmos. Ok, eu já fiz isso, mas já me dei mal algumas vezes. E vais-te dar mal muitas vezes. Porquê? Porque nós somos humanos. Mas o que é que acontece quando nós cometemos alguma coisa errada? Quando nós tomamos uma decisão que não é a mais correta? Deus pode transformar essa decisão numa coisa que seja benéfica para ti, numa coisa que seja boa para ti, numa coisa com a qual tu possas aprender. Porque isto tem tudo a ver com relacionamento, isto tem a ver com aquilo que Deus pensa de mim e aquilo que eu sei acerca de Deus. Decisões erradas, todos tomamos. Às vezes tomamos decisões que nos custam muito na vida. Custa-nos às vezes, em vez de fazer uma viagem de semanas, andarmos 40 anos no deserto. Porquê? Porque nós não damos ouvidos àquilo que o Espírito nos sussurra aos nossos ouvidos. Vamos orar, vamos pedir sabedoria a Deus. E se não conseguires sozinho e quiseres perguntar a algum irmão que seja mais maturo que tu, não é aquele irmão que tu sabes que vai dizer que sim. Porque os nossos melhores amigos não são aqueles que sempre nos dizem sim. São aqueles que às vezes nos puxam as orelhas quando é preciso. E nós às vezes andamos à procura de alguém que suporte a nossa razão. Ah, eu fiz isto assim, assim. Olha, então, mas eu fiz bem, não fiz? Eu fiz. E a pessoa, sim. É aquilo que os ingleses chamam os yes men, não é? Que dizem que sim a tudo, sim. São pagos para dizer que sim a tudo. Depois decisões, mais decisões, sim, sempre tudo bem. Mas connosco isso não pode acontecer. Nós tomamos uma decisão, sim senhora, então e agora? A decisão foi boa, ótimo, porque Deus promete que estará connosco. Mas se a decisão for má, Deus também vai estar connosco. Porque é assim que nós conhecemos Deus. E é este Deus que nós servimos e honramos. Em João capítulo 14, e versículo 30 e 31, nós vamos ler o que diz lá.
em Jesus diz assim aos discípulos: já não falarei muito convosco, porque se aproxima o príncipe deste mundo e nada tem em mim. Nada tem em mim. Nós não temos nada a ver com o príncipe deste mundo. E o príncipe deste mundo nada tem a ver connosco. Portanto, quando nós tomamos decisões, as nossas decisões deveriam ser de acordo com aquilo que Deus propôs no nosso coração. E mais ainda, quando nós tomamos uma decisão, nós não devemos levar muito tempo a levá-la para a frente. Sabe, quando nós fazemos testes na escola, às vezes acontece isso. Nós fazemos os testes e respondemos a tudo. E depois, quando vamos rever, às vezes estragamos tudo. Porque a primeira resposta que nos surge quase sempre é mais certa. E quando nós corrigimos, nós vamos fazer a coisa errada. Então, quando Deus te diz para fazer alguma coisa e tu sentes no teu coração que é da vontade de Deus, então faz favor, o que tens a fazer, faz depressa. Davi, quando tentou acertar em Golias, e acertou, diz que ele foi a correr. Diz lá, eu tenho aqui a passagem, alguns por aqui, diz em 1 de Samuel 17:48, vamos lá ler. Vejam lá se ele foi devagarinho. Não, estava decidido, não havia mais nada ali a perder, porque se ele estivesse à espera dos outros, os outros iam-lhe estar a dizer: tu não és capaz, tu és um puto, olha lá para o tamanho dele, grande armário, tu não vais acertar nele. E ele disse que sim, senhora, que ia, e foi. 2 de Samuel 17:48. Não pode ser. 1 de Samuel. Desculpem lá, já estava a acrescentar capítulos à Bíblia. Tem que estar atentos, senão eu ensino-vos heresias. 1 de Samuel 17:48. Sucedeu que, levantando-se o filisteu e indo encontrar-se com Davi, apressou-se Davi e correu ao combate a encontrar-se com o filisteu. Você sabe, quando Davi viu aquele homem grande, ele podia-se ter atemorizado. De certeza que havia muita gente à volta dele a dizer que ele não ia capaz de fazer nada, porque o homem era mesmo grande. E o Davi diz que ele era pequenino, era ruivo, as características de Davi, era pequenino e ruivo. Pronto, e o outro era grandalhão. E andava toda a gente à volta de Davi, quiseram meter-lhe uma armadura, quiseram fazer 30 por uma linha, e o Davi, antes que lhe desse mais más ideias, deixa-me ir a correr e fazer o que eu tenho a fazer. Eu sou muito assim, eu não gosto muito de adiar as coisas, os proscratinadores. Não é que gostam de adiar coisas, eu não gosto. Eu o que tenho para fazer, faço agora, já não faço. Porque enquanto está fresquinho, é que nós devemos partir para as coisas. Quando nós tomamos uma decisão, está feita, está tomada, eu vou para a frente. Eu não vou ouvir mais ninguém, eu falei com Deus, tenho o meu coração em paz. Ter o coração em paz é o maior sinal que vocês podem ter que estão a tomar a decisão certa. Se vocês estão inquietos, é porque o Espírito de Deus lá dentro de vocês também está inquieto. E então vocês terão que pensar, se calhar, que não será bem assim. Mas isto eu estou-vos a apresentar as várias facetas de quando tomamos decisões. Se nós temos paz numa coisa, vai para a frente. Vamos andar para a frente, vamos tomar essa decisão. Sabe, quando Josué e Caleb foram ver a terra prometida, e depois chegaram lá e começaram a dizer: a terra é muito boa, isto e aquilo, mas tem gigantes. E começaram todos: Jesus, os gigantes, todos cheios de medo. E o que é que diz? Diz que Caleb foi apressadamente e foi para lá, para a terra prometida, diz que animosamente, ou apressadamente, ou cheio de ânimo, ou cheio de alegria. Porquê? Porque ele sabia que estava a tomar a decisão certa. Sabe, às vezes nós somos muito enrolados por aquilo que nos dizem, por aquilo que falam connosco. Eu comecei a namorar com o Luís. Desculpa, eu estou sempre a falar de mim, mas é de mim que eu sei. Não posso falar da vossa vida, só posso falar da minha. Eu comecei a namorar com o Luís há muito tempo. Mais propriamente há 33 anos e meio. E comecei a namorar com ele, eu estava no instituto e o Luís ainda não estava. Se bem que o conheci na igreja, eu sabia que ele trabalhava na igreja, eu também trabalhava, nós queríamos servir a Deus, estava tudo muito bem, não sei o quê, mas de repente aí umas vozes aí meias parvalhadas começaram a sussurrar-me ao ouvido que se calhar ele não era o rapaz certo para mim. E é a vontade de Deus, e vem com essa história da vontade de Deus, e eu sei qual é a vontade de Deus é que eu seja feliz e viva, e tenha paz no meu coração, e viva conforme aquilo que Ele me diz para eu viver. Essa é a vontade de Deus. Mas as pessoas andaram à minha vontade, é a vontade de Deus. Então eu escrevi uma carta muito trágica na altura, havia cartas, eu já vos disse, tenho imensas cartas dele, aqui há dias fui para a garagem, li umas poucas, fartei-me de rir. Mas pronto, a gente escrevia cartas. Eu escrevi uma carta ao Luís a dizer: olha, eu gosto de ti, mas eu acho que não és o homem para mim, que não é da vontade de Deus, e blá blá blá, e chorava a babirranha, e não sei das quantas, e pronto, lá mandei a carta está lá. Sabem o que é que o Luís fez? Meteu-se no comboio e veio ter comigo. Tão querido que ele é. Mas sabe,
Eu tinha a certeza que nós pertencíamos um ao outro. Eu tinha a certeza que estava tudo bem, mas deixei-me enredar por pessoas que à minha volta achavam que fulano de tal era melhor que o outro, porque o Luís e coisa e tal, e estava a trabalhar e não estava no instituto, e eu estava no instituto e tinha uma chamada a Deus, e o Luís não tinha chamado a Deus. Parvoeiras. Pessoas que não conheciam o Luís, quando o Luís tinha, se calhar tinha mais chamada do que eu, quando o Luís já tinha uma chamada de Deus há muito mais tempo do que eu e queria ir para o ministério até muito antes de mim e só não tinha chegado ao instituto porque se calhar faltava eu para o picar. Mas percebe, eu tomei logo uma decisão. Não, se isto não é da vontade do Senhor, eu como sou muito santa, eu vou acabar já com o namoro. E acabei. Quer dizer, eu quis, mas ele não quis. Ainda bem. Continuamos a namorar há 33 anos, felizmente. Mas as coisas às vezes acontecem. Nós às vezes até estamos tão bem encarreirados. E se não fazemos as coisas animosamente, se não fazemos as coisas rapidamente, deixamos enrolar por tudo aquilo que toda a gente diz e todas as opiniões são mais válidas do que a minha. E lá está. Isto tem tudo a ver com aquilo que tu crês que és em relação a Deus. O que é que tu és em relação a Deus? Tu és um filho de Deus. Eu já disse isso aqui muitas vezes. Eu não tive relacionamento nenhum com o meu pai. A minha irmã Clélia ainda teve, porque é das mais velhas. Eu, como sou das mais novas, o meu pai deve-se ter cansado a meio. Porque eu só me lembro do meu pai sentado no sofá, e sentado no sofá, e sentado no sofá. E saía do sofá. Comia e eu para o trabalho. E é disso que eu me lembro do meu pai. Eu nunca tive uma conversa com o meu pai. Nunca tive. Acho que as minhas irmãs tiveram, lembra-se do meu pai a cantar, a embalá-las, e o meu pai a cantar fados, e o meu pai, eu não me lembro do meu pai a cantar coisa nenhuma, mas elas lembram-se. Mas quando chegou à minha vez eu não tive um relacionamento com o meu pai como devia ser. Portanto, para mim é-me difícil encarar Deus como um pai. Então eu tenho que ver o pai que eu tenho mais próximo, que é o Luís. E então eu entendo, se o Luís é um pai bom para os filhos, então Deus ainda é melhor do que ele. E se eu sou filha do meu pai, eu tenho o direito de ir ter com o meu pai e pedir-lhe isto ou aquilo, com a certeza que eu vou ter uma resposta. Pode não ser um sim. Agora, eu tenho o direito, eu sou uma pessoa com valores, eu sou uma pessoa com direitos, a minha opinião vale alguma coisa. Mas nós pensamos, não, a opinião dos outros é que vale alguma coisa. Não, a minha opinião vale alguma coisa. Porquê? Porque eu sou filha do meu pai. Porque o meu pai sempre me ouve. Porque o meu pai sempre me dá aquilo que eu preciso. Porque o meu pai sempre me diz que não, quando é preciso dizer que não. Você sabe uma coisa que, agora já há muita gente que diz isso, mas eu já aprendi isso há muito tempo. Você sabe, os pais não podem ser os melhores amigos. É verdade. Os pais não podem ser os melhores amigos. Nós gostávamos de ser, mas não podemos ser os melhores amigos. Os melhores amigos dos filhos. Logicamente que os pais podem ser os melhores amigos um do outro, mas os melhores amigos dos filhos não. Porque sabe, tal como até os próprios rios têm margens, os nossos filhos também têm que saber os seus limites. E os pais não podem ser os melhores amigos, porque os melhores amigos até cobrem às vezes as parvoíces que a gente faz. Até ouvem as confidências que a gente faz e às vezes coisas que não são muito boas. Mas os pais têm que estabelecer limites e têm que apontar os filhos para um caminho melhor e para um caminho maior. E é este o papel dos pais. Por isso os pais muitas vezes dizem não, muitas vezes dizem ainda não, muitas vezes dizem sim e muitas vezes até dão mais do que aquilo que nós pedimos. Mas isto é o papel dos pais. Os pais não são os melhores amigos dos filhos. Não podem ser. E se não acreditam em mim, vejam o que dizem os melhores pedopsiquiatras. Os pais não podem ser os melhores amigos dos filhos. Agora, Deus é diferente. Deus é meu pai, mas é meu melhor amigo também. Porque a Ele eu posso descansar as minhas ansiedades, eu posso descansar os meus medos, eu posso descansar tudo aquilo que eu sou, tudo aquilo que eu tenho, tudo aquilo que eu penso, porque eu sei que Deus entende. Deus entende porque Deus é um pai. E quando não fazemos algo de errado, nós podemos sempre confiar que Deus pode sempre dar a volta à situação. E eu já repeti isto várias vezes. Eu espero que vocês hoje levem daqui aquilo que eu estou a dizer, não vos vou demorar muito mais. Quando nós fazemos algo de errado, Deus é maior do que aquilo que nós fizemos. Muitos de nós fizemos muitas asneiras no passado. Eu tive a minha dose delas. Mas sabe uma coisa? Deus sempre foi maior do que as asneiras que eu fiz. E Deus sempre conseguiu dar a volta às situações que eu própria provoquei. E que foram situações que provocaram até dor no meu coração. E que provocaram aflição até na minha alma. E Deus sempre conseguiu dar a volta. E sempre esteve lá por mim. E é isto que faz um pai. E é isto que faz um Deus. É isto que faz um amigo. Nós vamos ler ainda mais um outro versículo. Que diz em Tiago, capítulo 1, versículo 5, que eu já o mencionei.
Tiago, capítulo 1, versículo 5, e vocês se calhar até sabem isto de cor. Eu também sabia onde é que estava Tiago, agora já não sei. Desculpem lá, mas... Oh, pá, isto é da idade. Não, Tiago ainda está aqui no mesmo sítio. Tiago, capítulo 1, versículo 5. Este versículo eu quero que vocês o memorizem, quero que vocês o ponham lá no vosso frigorífico. O vosso frigorífico deve estar cheio de ímãs como está o meu, que nos lembram de sítios onde nós passámos tão bons, sítios onde fomos tão felizes. Olha, metam lá este versículo, que é para você se lembrar um versículo onde você pode ser tão feliz. Porque diz assim: se algum de vós tem falta de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá liberalmente, e não lança em rosto e ser-lhe-á dada. Peça, porém, com fé, não duvidando, porque o que duvida é semelhante à onda do mar, que é levada pelo vento, lançada de uma para outra parte. Não pense tal homem que receberá do Senhor alguma coisa. O homem de coração dobre é inconstante em todos os seus caminhos. Estes versículos aqui são tão importantes. Nós podemos pedir a Deus que nos dê sabedoria. Nós podemos pedir a Deus sabendo que Ele responde. Mas não podemos ser pessoas de coração dobre. Que significa o quê? Que um dia estamos bem e outro dia estamos mal. Um dia estamos felizes, outro dia estamos tristes. Não, o cristão devia ter assim a linha como... uma linha direitinha durante os dias da nossa vida. É claro que nós não temos. Eu não tenho. Há dias em que eu estou muito feliz e está tudo bem com a minha família, mas às vezes há coisas com a minha família alargada que não estão bem. Entristecem-me. E entristecem-me porquê? Porque eu, para mim e para os meus da minha casa, nós seguimos o Senhor e nós sabemos a quem recorrer. Mas muitas vezes as nossas famílias alargadas não conhecem o Senhor, não sabem a quem recorrer, nem querem conhecer o Senhor, nem estão para aí virados, mas depois estão aflitos e recorrem a nós. E nós ficamos sobrecarregados com dificuldades que não são nossas. Portanto, nós temos dias que estamos muito bem e temos dias que estamos menos bem. Temos dias que estamos bem, temos dias que estamos menos bem. Não deveria ser assim. Porque diz que o homem, em todas as coisas, não deve ser como a onda do mar, que tão depressa está longe, como vem perto. E às vezes nós até vemos, parece que é uma onda tão pequenina, e depois quando chega molha-nos todos, porque vem muita quantidade de água. E nós somos assim. Nós tão depressa estamos ali de pezinho enxuto. Quando tão depressa... somos como a onda do mar, já estamos todos molhados. Andamos para trás, andamos para a frente, como diz o pastor, estamos perto de Deus, estamos longe de Deus, nós não sabemos muito bem em que é que estamos, mas nós somos filhos de Deus e nós somos sempre filhos de Deus. Os meus filhos fazem asneiras. Não sabiam? Os vossos não? Pois. Os meus filhos fazem asneiras. E sabe uma coisa? Eu nunca vou deixar de ser mãe deles. Os meus filhos fazem coisas que não devem fazer. Eu vou sempre gostar deles. Eu vou sempre amá-los. Eles vão ser sempre os melhores. Eles vão ser sempre aqueles que eu mais gosto. Eles vão ser sempre os meus... enche-me de orgulho por eles. Mas eles fazem asneiras. Tiram-me do sério. Mas eu sou sempre mãe. Deus às vezes também é assim connosco. Nós fazemos asneiras, tiramos-lo do sério. Deus não se tira do sério. Tiramos de Deus do sério. E Deus ainda assim nos ama. E Deus ainda assim está connosco. E Deus sempre dá resposta àquilo que nós pedimos ou pensamos. Deus é um Deus bom e nós temos tanta sorte por termos um Deus assim. Vocês podem pensar às vezes, nós devíamos ser como as pessoas do Velho Testamento. Abraão, por exemplo, diz que Abraão foi-lhe dito para ir para uma terra que ele não conhecia. Para uma terra que não conhecia? Se me dissessem a mim, olha, vai para uma terra que não conheces, eu ia ficar assim com um certo receio. Ele ia sozinho, e vocês sabem, aquilo chegavas ao deserto, não tinhas lá rotundas nem indicações, né? Olha, vais para o deserto agora, amanhã, porque vais para onde não conheces. E é deserto, 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 se fores para a frente é deserto, se fores para um lado, para o outro. Portanto, Abraão viu-se ali sozinho e não sabia muito bem para onde ele ia, mas diz que Abraão tinha um coração certo para com Deus, portanto ele confiou em Deus. E nós temos que confiar em Deus, mesmo quando Deus nos pede para tomarmos decisões que aos nossos olhos não são as mais plausíveis, ou não são as mais lógicas, mas nós devemos confiar em fé. Eu já vos disse que fé é uma coisa, medo é outra. Pela fé nós atingimos coisas, pelo medo nós também atingimos coisas, mas não são essas coisas que vocês querem atingir. Nós não podemos ficar com medo de tomar decisões. Por exemplo, Abraão era um homem segundo Deus, e diz que Deus se agradava dele em tudo. Mas o pastor já contou aqui há pouco tempo e eu volto a lembrar, lembram-se daquela história, quando ele chegou ao pé de Faraó e como Sara era muito bonita, ele não se preocupou com Sara nem um bocadinho. Olha, tu como és muita gira e eles vão-te cobiçar todas e o melhor que tu tens a dizer é que és minha irmã, porque senão eles a mim é que me fazem a folha. Ele não estava minimamente preocupado com Sara.
Ele queria lá saber se Sara fosse lá para o harém, o que é que lhe faziam, deixavam de fazer. Ele estava preocupado, era com ele. E era um homem segundo o coração de Deus. Davi era um homem segundo o coração de Deus, mas também não se preocupou nada em mandar lá o general para a batalha e morrer para ficar com a mulher dele. Um homem segundo o coração de Deus. Nós temos o Espírito de Deus que habita em nós. Nós deveríamos pensar de acordo com o Espírito que está dentro de nós. Mas quando nós fazemos coisas erradas, nós vamos continuar a ser pessoas de acordo com o coração de Deus, porque Deus nos ama o suficiente para isso. Eu nesta manhã queria que vocês se lembrassem disso. Nós somos filhos de Deus. E apesar de tudo aquilo que nós possamos pensar, apesar de todos os erros que nós possamos cometer, Deus é maior do que tudo isso. E não há medo nenhum que possa invadir a nossa alma. O medo de ter uma doença, porque tal pessoa na família teve, portanto eu também vou ter, e vou ter medo, e ando sempre com medo, Se você vive um dia após dia com medo, você não vive. Um dia eu tenho medo porque vou ter uma doençazinha. Ai, tenho uma unha encravada, se calhar vou ao médico e vou-me mandar cortar o pé. Que coisa! Há uma senhora que eu conheço que diz, Deus me livre de fazer uma mamografia. Então porquê? Eles podem descobrir alguma coisa má? E eu disse, é esse o objetivo? Mas ela não faz. Porquê? Porque não quer correr o risco de encontrar alguma coisa má. Isto não tem lógica. Nós não podemos andar... Eu não vou sair de casa, eu não vou conduzir um carro. Porquê? Porque posso bater. Depois podes, até podem bater em ti. Eu não vou sair de casa, não me vou meter no avião. O avião pode cair, pois pode, mas também pode não cair. Mas eu não vou fazer isto porque tenho medo. Eu não vou tomar esta decisão porque tenho medo. Eu não vou porque tenho medo. Homem, livre-se disso. Diz que Deus não nos deu um espírito de medo. Espírito de temor. O único temor que nós devemos ter é aquele temor reverencial que nós temos para com Deus. Isso não é medo, é temor, é respeito. Eu espero que os meus filhos não tenham medo de nós. Mas gosto que eles tenham temor e respeito. É assim que eles são educados. E com Deus é a mesma coisa. Nós temos temor, agora não temos medo. E o diabo tenta meter-nos isso na cabeça. Tu fizeste alguma coisa de errado, espera aí o castigo, vem lá. E nós andamos cheios de medo porque eu fiz alguma coisa de errado. Homem, peça perdão a Deus, ande para a frente. Já fez o que está errado, não pode voltar atrás, ande para a frente, porque Deus vai lhe dar graça para tomar novas decisões, para resultarem bem tudo aquilo que você faz. Eu espero que vocês se lembrem destas coisas durante a semana. Nós não podemos andar com medo. Deus não nos deu um espírito de temor, mas deu-nos um espírito de fortaleza, deu-nos um espírito, uma mente sã. Eu gosto disto, uma mente sã. É como dizem as pessoas às vezes, ela é velhotinha, mas a cabecinha está a funcionar. Deus queira que a minha cabecinha funcione até ao fim. Porque Deus deu-nos um espírito e uma mente sã. E sabe, quando isto avaria cá em cima, avaria tudo. Deus queira e Deus quer que eu tenha uma cabecinha, uma mente sã até ao final dos meus dias. Deus deu-nos esse espírito. Um espírito de uma mente sã. Não nos deu um espírito de temor. Eu espero que quando vão lá para fora vocês não tenham medo dos raios de sol. Não tenham medo das más línguas. Não tenham medo do que os outros pensam de vocês. Não tenham medo de que as pessoas possam fazer ou acontecer a vosso respeito. Às vezes perguntam, você acha, não sei o quê, que me fizeram um bruxedo? Qual bruxedo qualquer é possível? O único bruxedo que você faz é a si próprio, quando não acredita que Deus pagou o preço por isso tudo e mais alguma coisa. Porque quando nós andamos na igreja e cremos em Deus e queremos que Deus nos protege de todas essas coisas, ou então nós não andamos aqui a fazer nada. Não devemos ter medo dessas coisas, mas medo de quê? Estava lá a terra à minha porta. Então, e depois, olha, meta lá uma planta, pode ser que cresça. Então, mas... Ou temos um Deus em quem cremos, ou não temos um Deus em quem não cremos, e nós andamos aqui como aos ventos. Sim senhor, eu vou à igreja, eu sou evangélica. Mas aquela não sei o quê fez-me lá, arranjou uma cebola. Olha, faz um refogado. E nós ficamos com medo porque nos lançaram maus olhados e... um olho de vidro. Lançaram-nos maus olhados, irmãos, por amor de Deus. Deus não nos deu um espírito de temor. Deus deu-nos um espírito de fortaleza. Deus deu-nos um espírito de uma mente sã. E nós devemos acreditar nisso com todo o nosso coração, porque senão não andamos aqui a fazer nada. Foi uma bruxa que me visitou. Foi! Ia na vassoura. Por amor de Deus. Irmãos, Deus é um Deus tão bom. E Deus tem tanta paciência. Você pode crer que Deus tem muito mais paciência do que eu teria. Porque Deus é um Deus bom e Deus sempre nos responde. Nós não temos que ter medo, irmãos. As coisas às vezes acontecem aleatoriamente.
E sabe, tanto faz você ter medo ou não ter medo, porque nós andamos na estrada, nós andamos de avião, nós andamos por aí, qualquer coisa pode acontecer, a nós como acontece aos outros, esperemos que não, Deus sempre nos protege, Deus sempre nos acompanha, mas as coisas acontecem aleatoriamente, não é porque nos fazem mal, porque Deus sempre está lá. E há alguns irmãos mais antigos, lembram-se, pronto, aqui na vila usava-se muito e tal, essa história de ir às bruxas e maus olhados e não sei o que mais. Eu que há tempos fiquei tão triste de ver uns pais a escreverem lá acerca de uma filha que tinha falecido. Ai, finalmente já sei que estás bem. E, finalmente sei que estás bem. Mandou-lhe um mail. Eu fiquei mesmo triste com aquilo, quer dizer, acreditam mais que a filha está bem porque foram a uma vidente qualquer que lhes disse que a filha estava bem, do que acreditar que a filha, por ter vivido uma vida boa e de acordo com os princípios de Deus, estará bem. Mas é preciso largar notas. Se nós largarmos notas, nós acreditamos, sabe? Isso é terrível. Eu já vos contei, em Setúbal, que era uma igreja muito grande, e às vezes havia muitos pedidos de oração. Eu estava no balcão onde aceitava os pedidos de oração, que era para poder resumir o que as pessoas queriam realmente que nós orássemos. Não para levarmos os papelinhos e pôr lá numa pia santa, não era nada disso, mas era para sabermos os pedidos que havia, e houve pessoas que me chegaram a perguntar quanto é que nós levávamos. E eu estava para dizer, olha, quer com um presbítero ou dois? É quando os presbíteros é mais caro. Não. A gente não paga por pedir nada a Deus, a gente não paga pela proteção de Deus, a gente não paga porque Deus já pagou isso tudo, Jesus pagou isso tudo na cruz. E quando nós duvidamos destas coisas, nós estamos a duvidar do sacrifício que Jesus fez por nós. E se nós estamos a duvidar do sacrifício que Jesus fez por nós, não andamos aqui a fazer nada. Portanto, meus queridos, com todo o amor que eu vos tenho, acreditem no sacrifício que Deus fez por vocês e que vos protege de toda a maldição e que vos protege de toda a doença e que vos protege de todo o mal olhado. Qual mal olhado? Vos protege de todas essas coisas. Nós só temos Deus e é só Ele que precisamos. E Deus não nos deu um espírito de... Deus não nos deu um espírito de... Opa, não tenham medo. Deus não nos deu um espírito de... Deus não nos deu um espírito de medo. Nós não temos que ter medo. Havia aquele coro que dizia, porque Ele vive, eu não temerei, eu não vou ter mais medo. Porque nas suas mãos está o meu futuro. E sabe, é tão verdade isto. Nas suas mãos está o meu futuro. Eu só sei o dia de hoje. O que eu fiz ontem, errado, certo? Deus já lidou com isso. O que eu estou a fazer hoje, cabe-me a mim. E sabe, eu não tenho medo nenhum. E quando o Senhor vier, eu não tenho medo nenhum. Diz que o Senhor vem todos os dias, não é? Eu não tenho medo, porque eu estou a viver uma vida que eu sei que pode agradar a Deus. E mesmo se não agradar a Deus, eu sei que se lhe pedir perdão e se me arrepender sinceramente, Deus vem em meu auxílio. Agora, o meu futuro eu não sei. Agora, eu sei que está nas mãos de Deus. E sei que Ele cuidará dele bem melhor do que eu.